Olá, irmãos, que a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando em nossos corações. Eu me chamo pastor Luciano Novaes Cardoso e quero mais uma vez compartilhar com você de uma porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 19, nós leremos do versículo 1 ao versículo 6. Êxodo, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 6. O tema da nossa mensagem neste dia é propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Diz assim a santa palavra: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Redifim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim agora. Pois se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Propriedades exclusivas de Deus. Na nossa sociedade, o princípio da exclusividade ganha cada vez mais destaque no marketing, no mundo dos negócios, no mundo das vendas. Todos nós queremos peças exclusivas. Isso agrega valor a qualquer coisa. A noção de que não existe nada semelhante que pertença a outra pessoa nos gera uma sensação, uma vaidade muito grande. No universo, no planeta, só eu tenho esse objeto. A noção de exclusividade no tocante aos objetos gradativamente ganha corpo, espaço e mercado na nossa sociedade. O texto nos fala que o desejo de Deus, ao tirar o povo de Israel com braço forte, ao abrir o Mar Vermelho, ao guiar o seu povo sobre asas como águia, até a terra prometida, era que este povo fosse sua propriedade particular, seu reino sacerdotal, a nação santa que atrairia o mundo para a aliança com Yahvé. O texto deixa claro o cuidado de Deus. Quando no verso 4 diz que levei sobre asas de águia, isso possui um ensinamento profundo. As águias eram conhecidas por levarem os seus filhotes sobre as suas asas para ensiná-las a voar. Havia um cuidado, proteção, amor. Por isso que Deus mostra para eles: eu fiz como a águia com vocês, eu protegi, eu cuidei, então ouça a minha voz, guarde a minha aliança, porque vocês são minha propriedade particular. E isso, que são títulos da nação de Israel, o Novo Testamento reconhece como pertencentes à Igreja de Cristo. É por isso que Pedro vai dizer que nós somos nação santa, sacerdócio real, um povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos propriedades de Deus, exclusiva. Por isso não há condenação para o crente em Cristo Jesus. Por isso não há risco de que nenhum de nós se perca, porque Ele nos selou, em nós ao seu brasão, em nós ao seu selo de que pertencemos a Ele. Deus é o nosso proprietário, é o nosso dono. E não se escandalize com isso. A palavra na sua Bíblia para servo era a palavra, na realidade, nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos, para escravo. O que ocorreu foi que, quando a Bíblia foi traduzida para a língua inglesa, a escravidão já era um sistema repudiado por diversos setores da sociedade, então ficava feio se traduzir que somos escravos de Cristo. Para suavizar, então, a palavra, colocou servo, mas a ideia de que nós somos propriedades de Deus, pertencemos a Ele, porque esse sempre foi o projeto de Deus.
um só Deus e um só povo. Somos seu sacerdócio real, um reino de sacerdotes que não precisam de intermediários para chegar a Ele. Pelo contrário, esta aliança que está aqui no Sinai apenas tipifica o que vai ser realizado por Cristo na igreja. Somos esse reino sacerdotal. Ele nos fez reis e sacerdotes para a sua glória. Por isso precisamos lembrar do que o versículo 5 nos diz. Agora, pois, diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança. Deus tem uma aliança conosco em Cristo Jesus. Jesus disse: este é o sangue da nova aliança, feita por Ele, lavada e lavrada por seu sangue na sua presença, na sua carne. Nós temos uma aliança que precisamos obedecer. Precisamos dar ouvido à voz de Deus para que esse sacerdócio possa ser efetivo e não envergonhado e não escandalizado. Se somos propriedades de Deus, precisamos mostrar ao mundo quem é o nosso dono, quem é o nosso Senhor. Na Roma Antiga, o destaque, o espaço que o escravo ocupava era muito em virtude do dono, de a quem ele pertencia. Então, os escravos do imperador, eles tinham mais poder e mais influência do que muita gente livre. Então, nós precisamos entender como escravos, servos de Cristo, o que nós estamos refletindo do nosso dono? O que nós estamos repercutindo do nosso dono? Porque somos propriedade de Deus, pertencemos a Ele. Ele não tolera dividir a sua adoração, a sua propriedade com ninguém. É por isso que ninguém pode servir a dois senhores. É por isso que você não pode servir a Cristo e a Mamon, porque você há de amar mais um e aborrecer outro. Deus não divide a sua glória, Ele não divide a adoração que só Ele é merecedor. Por isso, como povo da aliança de Deus, precisamos aprender a andar de forma digna, de acordo com a aliança que temos em Cristo Jesus, entendendo que nós não pertencemos a nós mesmos. Uma das regras do feminismo moderno é meu corpo, minhas regras. O cristão entende que seu corpo não pertence a ele, pertence a Deus. É por isso que as regras não são as regras dele, são as regras de Deus. É esse o grande mistério e o grande desafio nosso diariamente de entender que não pertencemos a nós mesmos. Fomos comprados por bom preço. Nos diz o texto de Coríntios: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Pertencemos a Deus, pertencemos a Jesus Cristo. Então não são nossas regras, são as regras de Cristo. Nós nos sujeitamos porque Ele nos comprou da condenação do pecado, nos resgatou dessa condição e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Como você tem andado? Como tem sido sua vida? Sua vida reflete esta noção de que você pertence a Deus? Você, na gestão dos seus bens, você reflete essa noção de que nada é seu, que tudo vem das mãos de Deus e que Deus é dono de tudo, da terra, inclusive das suas propriedades? Você reflete isso entendendo que Deus é o seu dono e você deve andar refletindo isto ao mundo, que é Ele que guia a sua vida, que é Ele que orienta a sua vida, que não são suas regras, são as regras de Deus? Nós somos um reino de sacerdotes, precisamos abençoar este mundo. Precisamos levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a este mundo. Precisamos interceder por este mundo diante de Deus. O reino de sacerdotes na terra é a igreja de Jesus Cristo. Nós somos sacerdócio real. Precisamos a cada dia refletir esse sacerdócio santo na vida dos incrédulos, na vida dos ímpios, na vida daqueles que não têm uma aliança com Deus, para que eles entendam que vivemos em aliança, em um reino sacerdotal, pertencemos a uma nação santa, que não é o Brasil, que não é os Estados Unidos, que não é nenhum país da Europa. Pelo contrário, é a nação que foi fundada por Jesus Cristo, que só tem um rei, juiz, legislador, Jesus Cristo. Somos povo de Deus. Não para que isso produza orgulho em nosso coração, mas que produza quebrantamento. Deus nos abençoe em nome de Jesus.